Olá, alunos! Nesta aula trataremos as ameaças ao domínio português sobre o Brasil colonial. Piratas, corsários, invasores ingleses, franceses, espanhóis e holandeses ameaçaram o domínio português sobre o Brasil colonial. Os piratas agiam por conta própria, enquanto os corsários tinham o apoio oficial de um Estado nacional europeu. A maior parte destas invasões se limitavam a retirar o pau-brasil por meio de escambo com os índios. Mas, quando se intensificaram os conflitos entre católicos e protestantes na Europa, muitos comerciantes se empolgaram com as possibilidades de explorar o Brasil colonial. Entre eles, o inglês Thomas Cavendish, a serviço da Rainha Elizabeth I, saqueou as vilas de Santos, São Vicente e Vitória. Boa parte dos ataques não se propunham a estabelecer um povoado no Brasil, mas extrair o que fosse possível nas colônias por onde as embarcações passassem. Quando as coroas espanhola e portuguesa firmaram o Tratado de Tordesilhas em 1494, era de se esperar. Quando as coroas espanhola e portuguesa firmaram o Tratado de Tordesilhas em 1494, era de se esperar que os governos da França, Inglaterra e Holanda se recusassem a aceitá-lo. A França foi o primeiro reino europeu a contestar o tratado. O rei Francisco I chegou a declarar que gostaria de ver em que parte do testamento de Adão, na Bíblia, estaria tal divisão. Os franceses desejavam estabelecer colônias na América, mas também realizavam saques e pilhagens sobre navios e povoados da costa litorânea de forma muito parecida com os ingleses. Em 1555, os franceses fundaram a chamada França Antártica na Baía de Guanabara, atual município do Rio de Janeiro, a partir de alianças firmadas com os índios Tamoio. A França Antártica ficou sob responsabilidade de Nicolau Villegagnon, que liderou os huguenotes na ocupação do território. Na França, os calvinistas eram chamados de huguenotes. Como vimos, na Europa ocorriam as ações da contra-reforma ao protestantismo. A reação dos portugueses ocorreu por meio de ações bélicas sob liderança do governador Mendes Sá, que foram capazes de expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro após 5 anos de combates. Os franceses não desistiram de ocupar o Brasil e tentaram se estabelecer no atual município de São Luís, capital do Maranhão, com a fundação da França Equinocial em 1612. Uma nova expedição portuguesa, com ataques por terra e pelo mar, conseguiram expulsar os franceses em 1615. Os franceses não desistiram de ocupar uma parte da América e se instalaram na atual Guiana. As invasões francesas levaram os portugueses a uma maior preocupação em instalar fortes ao longo da costa brasileira. Das invasões estrangeiras ao Brasil colonial, a mais consistente e duradoura foi a holandesa. Entre 1580 e 1640, ocorreu a chamada União Ibérica, período em que o trono português ficou sob domínio espanhol após a morte do rei Dom Sebastião, o último da dinastia de Avís, numa batalha em Marrocos chamada Alcácer Quibir. A Espanha tinha vivido uma série de conflitos contra os holandeses, que resultou na independência da Holanda em 1581. Até então, o território holandês estava sob o domínio espanhol.
o rei espanhol Filipe II determinou o embargo açucareiro, isto é, proibiu aos portugueses o comércio do açúcar com os holandeses. Com a exclusão dos holandeses do comércio açucareiro, estes decidiram invadir o litoral nordestino. A primeira tentativa, ocorrida na região de Salvador em 1624, fracassou. Os holandeses possuíam uma grande rede de comércio ao redor do mundo e, para lidar com o comércio nas Américas, fundaram a Companhia das Índias Ocidentais e era preciso mantê-la. As ações de pirataria entre 1624 e 1630 garantiram a mínima manutenção da empresa, mas era preciso reconquistar o comércio açucareiro no litoral nordestino. Assim, em 1630, os holandeses invadiram e dominaram Pernambuco, e de lá estenderam seus domínios a todo o litoral da Bahia ao Maranhão e ficaram no Brasil até 1654. De 1637 a 1644, a administração do Brasil holandês ficou a cargo de Mauriço de Nassau. Este organizou a cidade de Maurícia, atual Recife, com palácios, pontes, jardins, museus e por meio da vinda de astrônomos, naturalistas, pintores, historiadores, escritores e arquitetos. Reestruturou os engenhos de açúcar por meio de novos empréstimos, do fornecimento de escravos negros e da produção açucareira. Além de dominar o litoral nordestino, os holandeses também dominaram os pontos portugueses de fornecimento de escravos na África e outras regiões de colônias portuguesas. Os investidores holandeses queriam cobrar os empréstimos concedidos, alegando prejuízos no comércio internacional de açúcar, no que Nassau discordava. A partir de 1644, os investidores holandeses queriam cobrar os empréstimos concedidos, alegando prejuízos no comércio internacional de açúcar, no que Nassau discordava, o que lhe provocou a demissão. Em 1640, houve o fim da União Ibérica e o interesse dos portugueses em retomar o litoral nordestino. Em 1644, houve a demissão de Nassau. Em 1654, os holandeses finalmente foram expulsos do Brasil, numa força organizada por portugueses, senhores de engenho, escravos negros e índios, como é possível observar na figura ao lado, na chamada Insurreição Pernambucana. Expulsos do litoral nordestino, os holandeses se instalaram nas Antilhas, produzindo um açúcar melhor e mais barato que o brasileiro. E isso provoca uma crise no açúcar brasileiro. Para se preparar, pegue o caderno de exercícios 2, capítulo 3 e faça os exercícios 18, 19, 20, 23, 24 e 25 e bons estudos!